domingo, foi domingo? Foi sábado? Quando foi o jogo de sexta-feira? Eu tinha saído com a minha mãe e minhas irmãs, e a gente, enfim, a gente não estava em casa, a gente estava aqui perto de casa, na verdade. E eu estava acompanhando o jogo um pouco, não estava não estava observando muito. Eu estava acompanhando o jogo pelo aplicativo do Premiere. E aí tá algumas coisas, tá, mas eu tava mais vendo os comentários, né, no Twitter do que acompanhando de fato no Premiere. E tava vendo muita gente falando como a transmissão tava horrível, que os comentários estavam horríveis e falando sobre Pedro. Eu vi, acho que a defesa que o Hugo fez, que no vídeo no Twitter teve um corte, mas o Roger falando, o Hugo é bom debaixo da baliza. Sempre afirmando que ele é bom embaixo da baliza, mas assim, sempre para afirmar que ele é bom debaixo da baliza, entendeu? Enfim, e outros comentários que, pelo visto, foram horríveis, que muita gente falou. Sobre Pedro tá assim, assado, enfim, gente. Então a gente percebe como esses comentaristas, eles estão realmente nessa linha, entendeu? E é bem complicado a gente dar engajamento para isso, mas a gente vai ficar puto mesmo, porque, gente, pelo amor de Deus, é um negócio desnecessário demais, desnecessário, que eu fico chocada às vezes com o nível como é que você diz? O nível de irresponsabilidade, o nível de caratismo mesmo, do mau caratismo de alguns que fazem assim, que é um negócio ridículo. Hoje mesmo, depois do jogo contra o Grêmio, ia ter o troca de passes, e aí eles iam passar a festa do Atlético, blá, 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 blá. E aí os comentaristas eram, acho que é o Barreto, Marcelo Barreto, que muitos dizem que é flamenguista, mas eu não tenho certeza. E o PVC, eu falei, primeiro que eu não quero ver. Isso, o primeiro que eu não quero ver festa de ninguém, né? Aí eu troquei de canal. Segundo, que ver festa deles ainda ter um comentário de PVC, que PVC para mim tá horrível também. Aí não dá também, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas o que me irrita, por exemplo, não sei se as meninas viram, é que eu acho que tem que reclamar de certas coisas sim, porque, por exemplo, a história do Hugo é sacanagem. A história do Hugo é um troço para pegar no pé. Sim, tem que reclamar. O garoto fez uma defesa sensacional. E aí, não é que ele mandou ficar embaixo das traves, não, Dani. Ele falou assim, no meio de uma grande defesa, ele teve que lembrar do erro do Hugo de 2020. Ele teve, o Hugo fez uma grande defesa, né? Ele realmente não é tão bom com os pés. Porra, o cara tinha acabado de fazer uma defesa sensacional e ele teve que lembrar de uma pretensa deficiência do Hugo. Isso não se faz com nenhum goleiro do Brasil. O que fazem com o Hugo nas transmissões é um troço que eu nunca vi. Nunca vi na minha vida. Esse é o ponto. E essa história do Pedro é um troço que é um absurdo. Existe toda uma campanha para tirar o Pedro do Flamengo, gente. São troços que não... O Casão diz o Pedro tem que sair do Flamengo. Não, mas isso... Da transmissão... pelo menos pelo que eu ouvi, Lilian, eu não sei, posso estar errada, mas pelo que eu vi, eu não vi o comentário do Casagrande. Mas antes mesmo, eu vi o Vilani, a primeira pessoa que eu vi o Vilani falando abertamente foi eu não lembro qual foi o jogo, ele falando, não, eu acho que o Pedro, no fim dessa temporada... Sim, o Vilani cansa de fazer isso. O Vilani fala sempre. Exatamente. A primeira vez que eu vi, e ele realmente falou, que eu achei um absurdo. Não, estou falando assim, é isso mesmo. O Vilani, ele cansa. O Vilani é um troço que me enerva. Eu queria aprender só a ver jogo sem som. Eu queria demais. Infelizmente, eu não consegui. Eu vejo, é muito bom para a saúde mental, às vezes. Exatamente, Bruno. Eu tenho certeza.
Mas é o que eu digo, depois de uma certa idade, você adquirir novos hábitos é difícil. E eu gosto do barulhinho da torcida, sabe aquela coisa de velho? Que dorme com o barulhinho do ventilador. Eu gosto do jogo com barulhinho. Então, assim, mas eu tenho certeza que eu seria muito mais feliz se eu fizesse como você. Eu incentivo os jovens a fazer isso, entendeu? Eu já pensei em fazer até space durante o jogo para me animar, durante o jogo. Para, tipo assim, fazer comentário de futebol para ver se eu esqueço disso. Porque eu troço que realmente está estressando muito. Ouvir um vilane desse da vida. O que eles fazem com o Hugo é sacanagem. Eu nunca vi na vida. Nunca vi. Então, é esse tipo de coisa que me irrita. Eu estava até falando sobre essa questão do Hugo, porque assim, eu vou entrar na questão do Hugo, que a gente pode até começar a falar um pouco do Ramon também, que é um assunto muito importante para a gente comentar aqui. Antes eu vou fazer uma introdução, como o Hugo também é um garoto negro, garoto não, um rapaz, né, que ele já tem 22, mas, enfim, como ele também é um rapaz negro, eu quero entrar muito nessa seara, porque é importante para mim falar sobre isso também, porque eu sou muito defensora do Hugo. E eu sou muito jurídico do Hugo e vou continuar sendo jurídico do Hugo. E quando eu digo jurídico, não é defendendo burrada dele, sabe? Ah, ele fez isso, ele foi pra festa, traiu o namorado, blá, blá. Eu não vou defender desses pontos. Claro que eu vou defender o extracampo, porque não é que, por exemplo, estavam falando de festa, sobre que ele estava indo para festa, não sei o quê, não é que nenhum outro jogador não faça isso, né? Que um Gabriel Barbosa, um Léo Pereira, ninguém não faça isso. A gente sabe que até uma Arrascaeta também, em tempo de pandemia, estava indo em favela, lá com todo mundo, socializando, todo dia recebe. Então, assim, é sempre essa questão. Eu não digo que, eles estão certos. Não estou dizendo. Agora a gente não pode também dizer nada, porque agora está tudo liberado. Mas eu digo mais na época que a gente estava com muitas restrições. Então, eu vou dizer que é errado, mas eu não vou apontar o dedo no Hugo dizendo que ele é o único que estava nesse ponto. Segundo, essa questão de também ser jurídico do Hugo é de um ponto muito essencial. A gente tem que falar muito sobre a questão dos goleiros negros da história do futebol brasileiro e da história do futebol mundial. Quantos goleiros negros você tem como titular no Brasil? Nenhum, praticamente. A gente teve há pouco tempo o John, que foi o goleiro do Santos. Ele passou um bom tempo sendo titular também. Acredito que ele foi o titular da Libertadores de 2020, que ele foi vice, né? E ele, então, assim, na história da Libertadores também, a gente tem poucos goleiros negros na história da Libertadores, goleiros titulares, eu não estou falando dos reservas. Então, assim, o Hugo, ano passado, esse ano, ele foi o 13º goleiro negro titular campeão do Brasileirão, em toda a sua história. Então, são pontos que a gente precisa falar de um ponto de vista muito sensível, socialmente falando. A gente tem que pensar sobre tudo isso, sobre o peso das palavras que a gente joga para um goleiro inexperiente como ele. Primeiro que todo esse tipo de comentário é tão irresponsável em relação ao Hugo, porque essas pessoas que comentam colocam um peso de experiência nele que ele não tem ainda, que ele está adquirindo uma experiência. Muitos desses jornalistas parecem que não lembram que até ano passado, o Hugo Souza era 4º goleiro. Ele entrou como goleiro principal, ou o goleiro imediato reserva, depois daquele jogo contra o Palmeiras com o Sub-20, né? Que ele foi o goleiro ali, que todo mundo viu o potencial dele, que eu já conhecia, e aí começou a toda aquela coisa. Mas a partir desse momento, ele começou a ter algumas falhas, aí começou-se a ver os defeitos dele em geral. Porque ele está deslumbrado, né? Primeiro foi esse papel, essa coisinha de deslumbrada que eu não sei de onde as pessoas... Até hoje eu não sei de onde as pessoas estão tirando esse deslumbramento. É óbvio que um jogador jovem, não só um jogador negro, mas um jogador jovem no geral, quando está numa equipe como o Flamengo, por exemplo, ou até qualquer equipe, chega na titularidade, nossa, estou muito bem. Pode sim chegar em um momento que fica um pouco lá em cima e tal. Mas eu fico tentando perceber em que momento as pessoas estão olhando
o deslumbramento de Hugo Souza. Porque a partir do momento que ele começou a ter falhas, e aí começou-se a passar notícias falando sobre o carro que ele comprou, ou que depois fosse falado que não, ele não comprou, ele ganhou. Aí depois fosse falando de muitas outras coisinhas, detalhezinhos, que isso foi implementando no imaginário do flamenguista, que quando o Hugo começou a falhar, quando o Hugo teve falhas determinantes na Copa do Brasil e no Brasileirão, pronto. Tanto que hoje em dia, quando a gente fala que ele teve também um papel importante na conquista do Brasileirão, muita gente fala, outro dia teve um cara, não, mas ele falha em jogo grande. Como assim, cara? É a memória seletiva que eles têm. Como se Brasileirão, cada ponto no Brasileirão conquistado, cada 3 pontos, não fosse decisivo para a gente ter ganho o Campeonato Brasileiro. Como, por exemplo, que eu tinha que citar, quer falar de mata-mata? Então, vamos falar do Atlético Paranaense e Flamengo, que a gente saiu com 1-0 da Arena da Baixada em 2020. O catou tudo, até pênalti no final. A gente saiu de 1-0 por causa dele. Até o pênalti, no final, ele pegou. Então, assim, são coisas seletivas. E por que eu vou dizer que, para mim, é um jeito de eu defender? Eu sempre estive defendendo, porque, assim, para mim, alguns são tratamentos desiguais. A gente sabe, sim, como a Lilian está até comentando que a Lilian passou esses dias todos falando de privilégios brancos no futebol, e isso é perfeito. É muito importante a gente estar sempre pontuando, porque a gente sabe que seja... não importa a cor da pele do cara, tem muitos caras que são muito perseguidos, até dentro do Flamengo, Diego Ribas, a gente vê isso e tal. Mas nós temos que entender que quando você tem um carinha negro aqui, o peso se torna ainda 2 vezes maior. De um ponto de vista que as pessoas sempre vão associar as falhas dele a ele ser preto, a ele ser deslumbrado, a ele ser isso, como fizeram com o Hugo, entende? E aí vem o estereótipo da síndrome de Barbosa existente no imaginário brasileiro, que até hoje não faz os goleiros terem confiança. Isso, a historiadora está aqui, ela pode confirmar a questão da história brasileira e os goleiros que são envolvidos nisso. A gente tem Dida, né? Dida, que foi um goleiro que teve muita importância no cenário do futebol brasileiro. A gente poderia ter o Bruno também, né? O Bruno do Flamengo, que foi preso também por ter assassinado a Elisa Samúdio. Ele poderia ter feito uma história, né, como um goleiro negro, como ele estava fazendo. Ele era cotado na seleção brasileira. Infelizmente, ele, né, a gente sabe que ele é um feminicida. Eu estou citando ele como goleiro negro no sentido de que ele poderia ser um destaque, mas não foi porque não merece, a gente sabe disso. E aí, são poucos. A gente pega na memória e pincela todos os jogadores, sabe? Nós temos o Jefferson do Botafogo falando que ele sofreu para chegar e sofreu desconfiança. A gente teve um Aranha também que sofreu há pouco tempo, que vem nos denunciando essa jornada que a gente tem, porque a gente tem o Silvio Almeida, ele fala sobre como que ele tem um pai, que é o Barbosinha, que era goleiro também, e fala como essa questão do racismo passa muito por essa questão do ser goleiro, porque ser goleiro é muito mais questão de confiança. Os caras, nós, torcida, nós temos que ter confiança. Por exemplo, eu amava o Diego Alves, mas hoje eu não tenho mais confiança dele. Hoje eu tô com o ranço dele. E o ranço, assim, dos últimos... Então, isso goleiro é questão de confiança mesmo, sabe? Mesmo ele sendo um ídolo, que eu sempre gostei, mas hoje eu tenho muito mais confiança dele e prefiro ele não sendo titular, de verdade. Hoje eu tenho um pouco mais de confiança. Então, essa questão da confiança faz com que os jogadores negros, os goleiros, aí mesmo que não ganhem a titularidade. Tu quer falar alguma coisa, Lilian? Não, assim, a Bruna, eu acho importante a Bruna e a Ana, depois, né, assim, a Bruna sobre o aspecto histórico, a Ana também, assim, é reafirmar que essa história do goleiro negro no Brasil, no mundo, mas no Brasil a gente tem isso de uma maneira muito... É fato, né? E que isso, inclusive, afasta meninos negros do gol. Tem isso? Exatamente. Né? Na hora de escolher uma posição para fazer o teste de futebol, para jogar futebol,
O menino negro, automaticamente, ele vai tentar não ser goleiro. Ele nunca se vê no gol. Então, né, os ídolos dele são os atacantes, os caras de velocidade, os que correm muito, porque tudo está ligado à área física, atlética, não de raciocínio. Ainda tem isso. Não de confiança. Ainda tem isso. Pode reparar, Dani, o jogador negro ele está ligado muito a esse atleticismo. Quase que não sai. Não é à toa que o Lukaku sempre se fala muito como ele é fortão. Isso. Nunca se fala do aspecto corre muito. dele. Os caras têm técnica e os caras têm inteligência de jogo. Como qualquer um. Mas isso daí, o gol está ligado à confiança. Né? O Barbosa, ele foi numa época que ainda recentemente, historicamente, a Bruna sabe mais do que eu. Em história, 20 anos, o que é? Né, Bruna? É um piscar de olhos. Né? Então, o Barbosa, ele faz uma final de campeonato mundial aqui, no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, e aparentemente ele falha. Ele não falhou, mas ele falha, na opinião de quem viu. Em um país que teve que ser uma luta para ter jogador negro. Aí você pega um goleiro negro que aparentemente falha num campeonato mundial que todo mundo dava o Brasil já como campeão naquela partida. Né? É a estourada de Madrid. E a torcida no Maracanã fazendo aquela festa toda, esperando aquilo tudo. O Uruguai vai e fica com o campeonato. A partir dali, existem declarações, eu estava tentando achar, mas a minha internet está uma porcaria. Existem declarações de pessoas importantes que falam da desconfiança que eles têm falado. Recentemente, em 2006, o Chico Anísio, eu até botei isso no Twitter, que o Chico Anísio falou que não confia em goleiros negros. Talvez seja uma das mais emblemáticas, a fala do Chico Anísio. As pessoas abertamente falam isso. Né? O Dida é muito menos referenciado do que, por exemplo, um Tafarel da vida. E o Dida teve uma trajetória no exterior sensacional. Mas dos moleques no Brasil, o que me incomoda em relação ao Hugo é justamente isso. Ele sai de quarto goleiro, encara aquela situação toda, vai muito bem, tem toda uma mídia em cima, e aí as pessoas se deparam com um jogador negro muito jovem no gol e fazendo diferença. E no Flamengo, cara, é muita carga. É muita carga para um jovem só. Então, assim, é um assunto... O próprio Gabriel Batista, tá? O próprio Gabriel Batista, que é um bom goleiro, mas eu acho inferior ao Hugo, tecnicamente falando, né? Quando se referem ao Gabriel Batista, é de maneira muito pejorativa. Lógico que fazem isso com... Existe isso com todos os jogadores. Jogadores, né, como você falou, Diego, Pereré. Mas a gente está falando do cunho racista em relação ao Hugo. Falam tanto no jogo de pés. Esses dias eu participei de uma live, Dani, que o pessoal ficou me olhando assim, né? Começaram a falar do Hugo. Aí, a mesma ladainha de sempre que eu não aguento. E que o jogo de pés, Aí eu deixei eles falarem, eu fiz a pergunta. Falei, vem cá, qual é o goleiro bom com os pés no Brasil? Se vocês conseguirem... Bom, não me venha comer a tigela, não. Bom. Bom, vocês querem que o moleque que começou ontem já seja o melhor jogador num país que não tem bom goleiro com os pés? É isso mesmo.
É isso que vocês estão querendo Fora que a cultura brasileira não é de jogadores goleiros que jogam com os pés. Agora que a gente Foi o meu complemento, exatamente. Isso é muito recente, taticamente. Isso vem de 2019, bem dizer, de JJ para cá. No futebol mundial, esse processo é um pouco mais antigo. Mas, aqui no Brasil, ele é recente. Os jogadores, os goleiros vão estar em formação disso daí. Agora, essa celeuma que se transformou, essa história do jogo dos pés do Hugo, ele tem gestos técnicos. Eu vou morrer dizendo isso. Ele sabe bater na bola. O que falta ao Hugo é confiança. E confiança só se ele vai ter com um bom acompanhamento dentro do clube, com a própria torcida entendendo que, vez ou outra, ele vai fazer algo que não seja tão correto, né? Um passe um pouco mais ruim. Isso é normal, isso é de processo de aprendizado. Porque aqui no Brasil, a gente não tem um goleiro que, de fato, seja bom com os pés. O melhorzinho é o Everton. O melhorzinho. E olha que ele nem faz saída de bola toda hora com os pés, nem é de sair. Ele é mais de lançamento do que ficar saindo com o pé. Mas, enfim, vocês podem comentar, a Ana também, a Bruna falar de um ponto de vista histórico. Podem comentar um pouquinho o que vocês, as impressões de vocês também. Não sei se eu posso começar falando. Pode, amiga, fica à vontade. É muito complicado, né? Porque a gente vê a forma como o racismo, né, ele vai atravessando vários contextos sociais, e aí o futebol não vai se descolar disso, como no caso do tratamento que o Hugo recebe, enfim, outros jogadores negros vão receber também. A gente está falando aqui da posição do goleiro, mas recentemente também o Sormani e o Zé Elias se referiram de forma super racista contra os meninos do Palmeiras, dizendo que eles... também entra a questão do deslumbramento, né? Deslumbrados, que só querem saber de fazer o cabelo rastafari e usar chuteira colorida. Enfim, uma série de estereótipos, né, que são construídos e que se tenta associar, né, de forma pejorativa, até mesmo porque não tem problema nenhum eles gostarem de usar rastafari e chuteira colorida, e isso, de certa... não deveria, de forma alguma, ser usado... Né? E as tatuagens, né, para justificar um bom ou um mau rendimento no futebol. Então, e aí isso entra no próprio campo da questão do jornalismo, né? Das coisas que a gente não tolera passar, porque não deve mesmo, né? São comentários que a gente não deve deixar passar de forma alguma. A impaciência da torcida do Flamengo, e aí isso já é uma questão histórica, como vocês colocaram, vem com uma carga de racismo muito grande. E aí é muito doido, porque a gente pode falar das falhas do Hugo, porque ele cometeu falhas, mas as defesas do Hugo, gente, é um negócio assim, muito absurdo, porque você vê que é defesa de um goleiro bom, né? As defesas que ele já fez foram absurdas. Ontem, inclusive, ele fez uma defesa, eu falei assim, cara, tipo, e ele já tá melhorando muito na tomada de decisão, né? Porque ele saiu para ir na bola, ele foi tomar um baile do jogador, ele teve, né, a inteligência de voltar, ele veio voltando, né? Se fosse qualquer outro, tinha tentado ali ir para cima da bola, se jogado no chão, ia ficar no chão e o gol ia entrar, né? E a bola ia entrar. Ele voltou e ele conseguiu, debaixo da trave, tirar a bola. Então, eu acho que isso já mostra também um amadurecimento dele, e esse é o tipo de coisa que a gente vê muito poucas pessoas repercutindo, né? Os acertos e o amadurecimento dele, que já dá para ver que ele já caminhou muito. É sempre um mais, né? Tipo assim, olha, você tá muito bom, mas melhor aqui. Você tá muito bom, mas... Gente, não tem mas. A gente sabe que ele não tá 100% pronto, gente. Ele vai evoluindo conforme a idade vai chegando, a experiência, isso é normal para qualquer jogador.
Gente, também porque ele estava na base até ontem. E goleiro né? é uma posição também que demora muito para. Não é uma posição que o cara vem com 17 anos e chega arrasando. Goleiro é uma posição que demora para amadurecer, para pegar ritmo. Então, assim, é absurda a cobrança que tem em cima do Hugo. Eu pensei que tu fosse continuar. Pode falar. Não, deixa a Ana terminar, depois eu falo. A Ana também. Vai, fala. Não, e aí eu estou falando sobre isso, assim, né? Que aí vai de encontro também ao que a Bruna acabou de colocar sobre a questão do amadurecimento. O Hugo é muito novo e é uma cobrança muito desproporcional para a idade dele. Ele não é um goleiro que foi nem prestado para outro clube, né? Que aí você fala que aí você empresta, né? Para o cara ganhar uma experiência, depois de retornar mais maduro, vai, sei lá, jogar uma Série B. Não, ele está no Flamengo desde então. E aí as pessoas também precisam entender nesse sentido de que essa cobrança excessiva sobre ele vai atrapalhar muito. Eu acho ele um menino muito lúcido. Toda vez que eu vejo uma entrevista dele sobre... Também acho. Tudo que envolve ele, até sobre racismo também. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas que eu vi dele, ele falava sobre que uma vez ele estava pedindo dinheiro para voltar de um treino, ele estava sem o dinheiro da passagem, e ele foi pedir no ponto de ônibus. E aí ele foi pedir esse dinheiro no ponto de ônibus para alguém, para completar a passagem dele, e o cara achou que ele ia assaltar ele. Ele falou, cara, eu só quero voltar para casa, eu estou voltando do treino. Então, assim, falando sobre racismo, ele é uma pessoa que fala abertamente sobre isso, tem ciência do como que isso afeta a vida dele, então eu acho que ele tem muito potencial para se tornar um grande atleta em tudo aquilo que a gente espera de um hoje, né? Porque o futebol, daqui para frente, ele já não vai mais ter espaço para um jogador que seja alheio, né, para questões sociais. A gente entende todas as barreiras que isso tem até hoje para muitos assuntos, principalmente que envolvem racismo, que envolvem machismo, homofobia. A gente sabe dos problemas que isso tem, mas eu acho que é importante também ressaltar aí o que alguns jogadores têm tentado fazer nesse sentido, de levantar, ainda que de forma mais tímida, esse debate. Então, eu acho que se o Hugo conseguir passar por essa fase turbulenta, e a turbulenta que eu digo não é do futebol dele, não, é da relação com a torcida, né? Que eu torço muito. Eu acho depende muito dele, depende mais da torcida. Né? Se ele conseguir passar por isso, ele tem tudo para ser assim um dos maiores nomes do Flamengo, sem sombra de dúvida. Eu gosto muito de perceber como a torcida tem dado fé nele, sim. Muita gente tem feito comentários muito positivos, né? É legal, mas eu não quero que esses comentários sejam só no momento em que ele está defendendo a bola, fazendo aquele tipo de defesa. Eu acho que o apoio é muito importante para que, como ele falou, ele tem que estar bem aqui. Porque, cara, ele começou a fechar os comentários depois que começou a vir o peso. Gente, o fato dele ter falhado, isso é uma coisa relativa também. Lá no último jogo do Brasileirão, um cara de 21 anos na época, que peso tem ele perceber que o título poderia ter sido perdido por causa dele? Ninguém pensou nisso. É o Andrés Pitico que tá chorando muito. Não tô aqui dizendo que a gente tem que martirizar André, tá? Mas assim, o Andrés Pitico tá chorando lá, tem que pegar e botar no colo, mas o Hugo, que também quase passou pela mesma situação, porque graças a Deus esse título veio, porque o tratamento ia ser pior se a gente não tivesse ganhado aquele título. Ele ia ter acabado a carreira dele ali, não ia voltar para o Rio de Janeiro de uma maneira amigável, de jeito nenhum, né? Então, assim, graças a Deus, ele teve essa chance da gente ganhar aquele título e ele não ter que passar por isso. Então, assim, e o psicológico dele? E aí, o que acontece? Falhou? Então tá. Começou a temporada, bota ele no banco. Que espécie de apoio psicológico é esse? Gabriel Batista falhou, bota no banco. Beleza. É assim que eles acham que realmente as coisas vão acontecer em relação ao goleiro, né? O que deveria ter... E por isso que eu digo que eu não perdoo o Rogério Ceni pelo que ele fez com o Hugo. Isso parte muito do que ele fez como técnico,
sabe? Ele poderia ter sim dado um apoio. Por que não botou o garoto para jogar no Cariocão? Que tem menos peso. É um título importante para um jogador desse que em 2019 ele estava ganhando título importante na base, gente. Em 2019. O nome disso se chama Felipe Alves, Dani. Por isso. Ele não jogou. E aí, ó, o Thiago tá até comentando que isso sobre ele, que ele fala aqui, ó. O Everton do Palmeiras também é ruinzão em jogar com os pés. Dizem que o menos pior esquisito aqui no Brasil é o Felipe Alves, do Fortaleza, que debaixo das traves é ruim. E foi o goleiro preferido do Ceni e foi o goleiro que o Ceni pediu para ser contratado. Por isso que ele fez o que fez com o Hugo logo no início da temporada. E aí acaba entrando muito também uma ideia do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? O Ceni já estava ali balançadão com a questão do título brasileiro, e eu acho que qualquer coisa, que aí entra o fato dele ter pedido, né? Eu não sabia que ele tinha pedido esse goleiro, mas eu me lembro que na época especular, ele pediu vários jogadores do Fortaleza, né? O Braz é que botou um freio na loucura dele, tipo, não, se a gente fizer uma contratação agora, a gente não vai pegar jogador do Fortaleza, assim, porque você está pedindo jogador do Fortaleza. Mas eu acho que ele já vinha tão balançado, assim, a relação no clube, com a torcida, já era tão conturbada, que ele queria se certificar do máximo possível de segurança, né? Então, eu acho que ele acabou atribuindo também ao Hugo um peso pelaquela eliminação que para ele custou muito, né? Então veio a desconfiança também nesse sentido, né? Porque exatamente, ele estava pensando nele, mas no sentido que eu quero dizer, o Carioca, pelo menos a primeira fase, é muito menos relevante, gente. A primeira fase do Carioca dá para jogar. Aqueles jogos que começou a entrar os titulares, pouco a pouco que os titulares foram entrando depois das férias, gente, dava para botar de boas o Hugo. Porque depois o Diego Alves assumiu e pronto. Gente, não tem lógica. Amiga, pode comentar, Bruna. Você que está aí caladinha. Não, acho que vocês já falaram tudo, assim, depois. Acho que aqui a gente já tem que falar do Ramon, tem que falar de um monte de coisa. Mas a questão do Barbosa realmente é um trauma do futebol brasileiro, um trauma não superado do futebol brasileiro, assim como a Copa de 50 no geral é um trauma não superado. Acho que como evento, assim, teve o 7-1 que colocou em segundo plano a derrota de 50, mas a figura do Barbosa ela fica porque o 7-1 a gente não elegeu um culpado. Na verdade, tem alguns anos que as eliminações do Brasil elas não têm aí um grande vilão como elas tinham durante durante o século XX, e o Barbosa foi esse primeiro culpado. Eu diria que ele foi o primeiro grande vilão da seleção brasileira, e até muito recentemente ele era ignorado pela história do futebol. Então é bem recente que o Vasco começou a resgatar a memória do Barbosa, que é muito importante, que deve ser feito esse ano no aniversário dele. Inclusive, a filha do Barbosa está sempre dando várias entrevistas falando do assunto, falando como isso pesou para o pai dela, não só na carreira, mas na vida pessoal. Então, acho que a gente tem que falar do racismo no futebol de um modo geral, em todas as posições, mas eu vejo que no caso do goleiro consegue ser ainda mais óbvio. Acho que tu foste pontual, Bruna. A Bruna falou um negócio agora que eu nunca havia pensado. Nunca havia pensado. O 7-1, que talvez tenha sido o segundo grande drama, né, em termos de... Teve 50 e teve 7-1. Não tem cara. Você falou muito bem. Quando a gente se refere ao 7-1, é o quê? Virou um sinônimo. Isso é muito 7-1. Né? Assim, um evento. Uma expressão, Uma expressão, exatamente. De algo atrasado, né? De uma coisa que... Mas, cara... Né? E olha, no dia do 7-1, era Filipão como técnico, né? Gauchão, PPP, se referem, mas jamais como um cara que foi o comandante. Por que não? Não tem cara. O 7-1 não tem cara. Você vai até pegar um ou outro, tal. Né? Eu acho que o mais próximo é aquela entrevista do Davi Luiz, mas mesmo assim a entrevista virou um meme. Eu não vejo as pessoas colocando de uma forma maldosa,
pro Davi Luiz. Então... Exatamente. Você só falou um troço que eu nunca pensei. O único réu culpado de algum desastre no futebol brasileiro é o Barbosa. Que nem no 7-1 a gente não tem cara, tem expressão. Nem o fato do Filipão ter sido questionado quanto à escalação, quanto aos modos de jogar. Isso. O Thiago está falando aqui que... E nem o goleiro que tomou 7, né? Exato. Inclusive é da nossa casa, né? E foi recebido de braços abertos, é assim mesmo. Eu tinha até lido uma reportagem da questão... Pro Júlio César eu vou passar pano, desculpa. Não, então, eu estava até lendo quando eu estava fazendo questão também sobre o goleiro negro, que eu leio muito, que tem pesquisa sobre isso, etc. E falou-se sobre o Júlio César e a questão dele... Sim, tem o fato dele ele ser um goleiro branco e tal, que não teve essa comoção, mas também tem o fato da própria seleção brasileira como um todo já não ter mais o tipo de comoção que tinha em 50, né? São tipo de comoções muito diferentes, que a gente hoje já estava passando por um processo de desconhecimento mesmo, de a gente realmente de separar. Eu não sei como é que eu falo, não é separação, mas era um processo de a gente afastamento, né? Do povo com a seleção brasileira, que depois começou a ser só a questão de quem tem dinheiro começa a assistir, e aí começou esse processo que veio culminar com a politização da camisa, e aí tem tudo isso que a gente está falando. Mas sim, tem um fato também, que se ele ali poderia ser, se um goleiro negro fosse ali, mesmo com um ponto de vista dele desse afastamento, poderia rolar sim dele ser questionado, mas isso é fato. São coisas que uma coisa não anula a outra. Por mais que o Júlio César, realmente eu não acho que ele tenha culpa, que ele seja o grande culpado em relação a isso. Não. O problema é que a seleção 7-1, ela já é uma seleção europeia. Né? Assim, as seleções brasileiras, elas foram, ao longo do tempo, um dos fatores, além do que você falou, Dani, Bruna e Ana me corrigem se eu estiver errado, mas ao longo, desde a Lei Bosman, que no mundo começa a importar muitos jogadores do Brasil e jovens, a seleção brasileira ela vai se europeizando, né? Então, ela vai se tornando branca nesse sentido, né? Do europeu, da falta de identidade. E a seleção 7-1, ela jogou aqui no Brasil, mas já era uma seleção europeia, vamos assim dizer. Né? Eu falo que a última seleção brasileira que não foi europeia foi a seleção de 82. A última em que a maioria dos jogadores jogavam no futebol brasileiro, porque foi aí na década de 80 que teve essa virada dos jogadores começarem a ir jogar e fazer carreira fora. Isso aí.